Eis o momento da pregação, irmãos. Por isso convido todos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 16, que é o texto no qual iremos expor nesta oportunidade. Diz a autoritativa palavra de Deus: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Deus, Senhor nosso, Deus de toda graça, digna-te, ó Deus, em falar conosco nessa oportunidade. Traz, ó Deus, a mensagem ao teu povo, as tuas ovelhas, ó Deus, que necessitam do alimento. Traz, ó Deus, também a tua palavra àqueles que ainda não são teus, transformando, ó Deus, os seus corações, agindo de forma soberana. Tu já os trouxestes, os atraístes para cá. Agora, Senhor, dá que a palavra pregada seja fiel, usa-nos para isso, por meio do teu Espírito, ó Deus. E tu sabes, e nós confessamos, que não há condição em nós, ó Deus, para falar da tua parte de forma fiel, senão por meio do teu Espírito. Por isso, ó Deus, fala aos corações. E no momento que a tua palavra fiel for sendo exposta, ó Senhor, concede ouvidos para os que estão aqui presentes, para todos aqueles que iam ouvir essa mensagem. Dá, Senhor, entendimento, que essa palavra seja acompanhada de fé, que tu mesmo é quem concedes. Quebra, Senhor, qualquer barreira. Se porventura, ó Deus, há pessoas aqui que já estão acostumadas, quem sabe há muitos anos, ou poucos anos, não sei, de ouvir a tua voz. Eles se acostumaram a ouvir a mensagem, mas ela ainda não as impactou. Que seja agora, Senhor, que seja hoje. Nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor, porque é triste, Senhor, não entender aquilo que tu falas. É triste viver segundo os nossos próprios pensamentos, nossas concepções e ideias. É triste mais ainda, ó Deus, viver iludido, enganado, achando que te compreende, ó Deus, que entende, quando ainda, ó Deus, está na ignorância. Por isso, ó Deus, nós te rogamos que haja, Senhor, além de instrução e exortação, nessa noite também haja salvação. E nós te pedimos isso no nome do teu Filho, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, o título do sermão dessa noite é Motivos para proceder adequadamente na igreja. Eu vou repetir para os irmãos: motivos para proceder adequadamente na igreja. A igreja de Éfeso, eu quero trazer novamente um cenário, o contexto dessa carta para os irmãos. A igreja de Éfeso era uma das comunidades mais influentes do cristianismo primitivo. Ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo e foi fortalecida por alguns anos de ensino fiel pelo próprio apóstolo. As palavras de Paulo nos dizem que ele esteve lá com os irmãos por quase 3 anos, praticamente 3 anos. E aquela igreja agora enfrentava grandes desafios com a partida do apóstolo Paulo. Paulo, indo para a Macedônia, deixou Timóteo, seu filho na fé e cooperador do ministério, naquela cidade, naquela igreja, com uma missão desafiadora. Dentre outras coisas, corrigir falsos mestres e organizar a igreja, organizar a liderança da igreja, constituir liderança da igreja, fazer a escolha adequada. E Paulo ainda dá instruções pastorais, porque essa é uma das cartas pastorais, para Timóteo, um jovem, orientando-o como ele deveria proceder na igreja. Apesar, vejam irmãos, apesar da igreja ter sido fundada por apóstolo Paulo e já está praticamente 3 anos sendo
orientada, instruída pelo apóstolo Paulo, e ele diz isso lá no livro de Atos, está registrado, que instruiu os irmãos de dia e de noite. Havia problemas em Éfeso. A situação era delicada ao ponto de Paulo ter deixado Timóteo, uma pessoa de altíssima confiança dele. Quais eram esses problemas? Dentre outros, havia homens que queriam ser mestres da lei, mas estavam se afastando ou se afastaram da sã doutrina. Ele mostra isso no capítulo 1, versículos 7 e 10. E homens presumidamente proeminentes da igreja estavam entre os seguidores dos erros. Então havia uma influência, não eram pessoas fracas, não eram pessoas sem nenhuma representatividade na igreja. Além disso, apesar de Timóteo ser de alta confiança, há indícios que Timóteo era tímido, e ele tinha exatamente dificuldades de enfrentar esse tipo de situação, enfrentar pessoas que se colocavam como mestres, se apresentavam como conhecedores, que impressionavam as pessoas da igreja, quando na verdade o próprio Paulo disse, eles asseveram, eles falam com tanta convicção coisas que eles nem sabem e nem entendem. E Timóteo tinha que enfrentar essas pessoas. E como fazer isso? Muitas vezes com uma personalidade retraída. Paulo vai instruir Timóteo e orientá-lo nesse sentido. Havia, irmãos, ensinos como a proibição do casamento e a proibição do uso de certos alimentos. E esses erros vinham da influência dos gnósticos. Aqui nós temos o início do gnosticismo, que misturavam filosofia helenista com religiosidade mística, negava aspectos centrais da fé cristã, principalmente a encarnação de Cristo. Eles acreditavam que o corpo era mau e que a salvação vinha por um tipo de conhecimento secreto, que no original é gnosis, daí vem a expressão gnosticismo, ou gnósticos. Então esse conhecimento secreto é por meio da qual vinha a salvação e não pela graça de Deus revelada no Evangelho. Não bastasse, havia também os judaizantes, aqueles que, crentes judaizantes, eles eram judeus e começaram a crer e estavam fazendo parte da igreja, mas eles ainda mantinham práticas que haviam sido abolidas, que já haviam caducado. Então eles exigiam dos cristãos o cumprimento de ritos da antiga lei mosaica, como a circuncisão, a guarda específica do dia de sábado, não do Shabá, do descanso, mas do dia específico do sábado, e ainda queria que aqueles irmãos participassem de cerimônias religiosas que Cristo já havia cumprido. Esses dois grupos, os gnósticos e os judaizantes, exerciam uma forte influência sobre as igrejas jovens do primeiro século, confundindo os crentes e ameaçando a pureza do Evangelho. Então, irmãos, é nesse cenário que Paulo escreve esta primeira carta a Timóteo, orientando esse jovem a combater o erro com doutrina sólida, com firmeza, para ele ordenar presbíteros e diáconos fiéis e a ensinar como os crentes devem proceder na casa de Deus. Ao chegar aqui aos versículos 14 e 16 que lemos do capítulo 3, Paulo vai declarar o propósito da carta e apresenta o fundamento da vida e da conduta da igreja. Paulo diz: a casa de Deus precisa refletir a santidade do seu dono, sustentar a verdade do Evangelho e exaltar o seu fundamento, que é Cristo, o mistério revelado. Essa verdade, irmãos, parece que foi abandonada pelas igrejas. Mesmo que não admitam, as práticas de grande parte das igrejas evangélicas do nosso país refletem o entendimento que Deus nos concede toda a liberdade para se conduzir na igreja da forma que nós entendemos ser melhor, mesmo que não se diga, é a prática nos dias de hoje. Eles entendem que uma vez que o objetivo seja fazer o melhor para Deus, nós devemos fazer dentro do nosso entendimento o que nós entendemos ser melhor para Deus.
Então a igreja pode se organizar da maneira que ela entende. Que a igreja deve olhar o momento atual que vive, buscar entender as demandas e os anseios da sociedade, da comunidade na qual está inserida. A igreja deve corresponder ao seu papel social acima de tudo. Por isso, o evangelho deve ser direcionado para esta demanda. Os irmãos já devem ter ouvido expressões como igreja com propósito, o evangelho integral. São exemplos desse entendimento. E isso aqui que eu estou trazendo, irmãos, é um resumo da compreensão do evangelicalismo moderno quanto à conduta da igreja. Entretanto, as instruções de Paulo a Timóteo sobre a conduta apropriada na casa de Deus, mostrando que a igreja é o sustentáculo da verdade e que Cristo é o seu fundamento, mostram algo bem diferente. De acordo com o texto lido, eu desejo mostrar aos irmãos porque é tão importante que o cristão proceda adequadamente na casa de Deus. Esse não é o objetivo quando Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler novamente, versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por que é tão importante, irmãos, proceder adequadamente na casa de Deus, conforme Deus determinou? Por quê? Em primeiro lugar, porque a igreja é o firme sustentáculo da verdade. Veja como Paulo tem aqui o cuidado, irmãos, com a igreja, como ele expressa esse cuidado. Paulo sabia dos perigos que rondavam a igreja, razão pela qual ele enviou Timóteo para lá, mas não só por isso. Ele se certificou por meio de uma carta instrutiva de que Timóteo teria todas as orientações necessárias para conduzir bem a igreja, para ensinar os irmãos a se conduzir na igreja, até que ele voltasse. E se ele demorasse, o desejo dele era ir logo. Mas e se demorasse? Ele: estou preocupado com a igreja. O que eu vou fazer? Vou escrever uma carta com instruções para Timóteo. Então o bem-estar espiritual da igreja é prioritário para Paulo e deve ser, irmãos, prioritário para nós. Deve ser prioridade, não é somente porque Paulo era apóstolo. Nós vamos ver aqui isso. A prioridade, irmãos, da nossa vida é o reino de Deus. O reino de Deus. Então você se questione hoje, já agora, numa aplicação: é prioridade na sua vida o reino de Deus, a casa de Deus? Ou são seus planos, seus projetos? O que é prioritário na sua vida? Os irmãos sabem o que é prioridade? Aquilo em que está em primeiro lugar nas minhas decisões, aquilo que eu vou priorizar. As demais coisas, elas vão ficar em segundo plano. Isso era a preocupação do apóstolo Paulo. E olhe, veja que coisa importante: ele não deixou a cargo de Timóteo como ele deveria proceder. Ele não deixou a cargo de Timóteo como o culto deveria ocorrer, mas ele especificou. O que foi que ele disse? Ele instruiu. Veja, Timóteo, olha, você vai lidar com os falsos mestres dessa maneira. Timóteo, o papel do homem e da mulher no culto é esse. Timóteo, olha aqui como se deve proceder no culto. Timóteo, esses são os critérios que você deve utilizar para escolher os oficiais da igreja. Timóteo, é assim que você deve tratar os vários grupos de pessoas na igreja: jovens, idosos, viúvas. Timóteo, preste atenção que o tratamento que deve ser dado ao ministro é um, e eu vou te mostrar isso, está lá no capítulo 5. Ele instruiu tudo, irmãos. Isso deve nos trazer um claro ensino. E olhe, Timóteo, irmãos, era altamente qualificado. Timóteo não era qualquer um. Timóteo era um delegado apostólico. Ele gozava de total confiança do apóstolo Paulo. Timóteo foi um ensinado nas Sagradas Escrituras desde cedo por sua mãe e por sua avó. É esse o testemunho das Escrituras.
Ele não tinha aprendido agora, desde criança, desde cedo. Um jovem que recebeu o reconhecimento da sua igreja, pelo qual ele foi consagrado com a imposição de mãos. Mesmo com todos esses predicativos, Paulo não deixou nas mãos de Timóteo a decisão de como ele deveria proceder adequadamente na casa de Deus. Não deixou nas mãos dele. A razão qual é? Porque a igreja é o firme sustentáculo da verdade. Consequentemente, ela precisa ser conduzida por meio da verdade. Os irmãos que fazem parte da igreja devem se portar, se conduzir conforme a verdade, não da maneira que acham que deve fazer. E onde está a verdade? Isso é a verdade do Evangelho. Veja, irmãos, e nem é a preferência de Paulo. Aqui, irmãos, Paulo não está dizendo isso porque é a preferência dele, é a escolha dele. Toda a Escritura foi escrita por homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Paulo não está dando aqui sua opinião. Nós vimos isso logo no início da exposição dessa epístola. Ele é apóstolo. Ele não está dando sugestão ao seu filho na fé. Ele está dando instruções claras que recebeu da parte do Espírito Santo. É por isso que ele diz: a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como você deve proceder na casa de Deus? De acordo com a verdade revelada da palavra de Deus, não de qualquer maneira. A igreja não pertence a mim, Timóteo, nem a você, nem a ninguém, nem a nenhum irmão da igreja. Ela não pertence a ninguém para que seja administrada pela preferência de A ou de B. Ela não tem que atender aos caprichos do pastor, nem do irmão mais idoso, ou da irmã mais atuante na igreja. Também não só deve decidir algo somente se o diácono mais respeitado concordar. E eu digo mais, irmãos, preste bem atenção nisso, nem mesmo a maioria da igreja tem em si autoridade final para decidir os rumos da igreja. Paulo diz: a igreja é de quem? A igreja do Deus vivo. Que é o cabeça da igreja? É Cristo. Ela é a coluna e fundamento da verdade. A igreja deve se guiar pela verdade, a verdade do Evangelho. Calvino afirma que a razão pela qual a igreja é chamada de coluna da verdade é que ela a defende e espalha. Ela espalha a verdade. O próprio Deus, irmãos, não desce do céu até nós, nem envia anjos diariamente para tomar conhecida sua verdade. Ela emprega pessoas que pregam a verdade. Essencialmente, os pastores estão incumbidos dessa missão, e grande responsabilidade eles têm diante de Deus, enorme. Eles são responsabilizados por isso. Eles foram vocacionados e direcionados para subir no púlpito e dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Por isso que aqui temos a clara importância do ministério da palavra. Irmãos, se o ministério da palavra for removido, a verdade de Deus cairá por terra, uma vez que a Escritura afirma que nossa fé vem pelo ouvir a palavra da verdade. Não haverá fé, irmãos, ordinariamente, a não ser por meio da pregação. Romanos 10, 17. Aí vem uma pergunta necessária: como a igreja mantém a verdade? Conforme Hendrickson, há alguns meios. O primeiro deles, digerindo-a, comendo a verdade. Em Apocalipse 10, 9 diz: fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. A igreja precisa digerir a verdade, se alimentar da verdade, para poder manter a verdade. Ela tem que ter esse alimento constante, mas não basta só digerir, ela precisa defender a verdade. Em Filipenses 1, 15 e 16 diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia,
outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, da defesa da verdade do Evangelho. Então ela vai digerir, ela vai defender, mas ela precisa também divulgar a verdade. Mateus 28, 18 a 20, um texto muito conhecido, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ela precisa digerir, ela precisa defender, divulgar, mas também precisa demonstrar o poder dessa verdade do Evangelho na sua vida. É assim que ela vai manter a verdade. Isso precisa ser visto na vida de quem se diz cristão. Colossenses 3, 12 e 17 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vivendo o Evangelho, seguindo o exemplo de Cristo. Você entende, irmão, que a igreja é o firme sustentáculo da verdade? Esta é a razão pela qual podemos afirmar que Deus só habita onde há verdade. Onde há mentira, irmão, Deus não está lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se não for em verdade, não há adoração. Entende isso? Não é pela intenção, não é boa intenção, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. E a Escritura diz que nós somos o edifício vivo onde Deus habita, porque nosso Deus é um Deus vivo. Paulo usou essa expressão, irmãos, aqui, evidentemente não só por uma questão de enriquecimento da sua fala, das suas palavras, do seu texto. Eu não quis só colocar isso aqui como um mero acessório literário da escrita. Quando ele disse assim, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Ele podia ter parado aqui, casa de Deus, mas não, ele disse que a igreja do Deus vivo. Essa expressão, irmãos, foi certamente usada por Paulo em contraste aos deuses pagãos de Éfeso. Os irmãos estão lembrados? Éfeso era o guardião, a cidade de Éfeso era a guardiã da imagem da deusa Diana, que eles diziam que caiu do céu. Precisamos viver e defender a verdade, não apenas em nossos discursos, mas sobretudo na nossa prática, como nós lemos em Colossenses 3, do 12 ao 17. Agora saiba que essa verdade vai nos confrontar, e essa verdade vai nos incomodar, mas é assim que deve ser. Como temos estudado na lei de Deus, sobre o cuidado com a santidade da verdade, nas nossas conversas, nas nossas informações, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, deve prevalecer a verdade, porque nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por que é tão importante que o cristão proceda de forma adequada na casa de Deus? Porque a igreja é o firme sustentáculo da verdade. Em segundo lugar,
porque Cristo é a verdade revelada que a igreja deve pregar. Versículo 16. Observem, se Cristo não é a verdade revelada, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Paulo vai dizer: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Os estudiosos dizem, irmãos, que isso aqui era um hino cantado no passado. O que é o mistério da piedade? Vocês não encontraram o nome de Cristo, mas o mistério da piedade é Cristo. Essas palavras dizem respeito a Cristo. E por que chama mistério? Nós temos aprendido que mistério na Escritura não é um enigma indecifrável, ou algo que não dá para explicar, como muitos ainda pensam ainda hoje. O que é isso, irmãos? É um mistério. Sei nem dizer, não tenho nem palavras para explicar. Não é isso não. Mistério é algo que estava oculto, não totalmente revelado, mas que uma hora ele vai aparecer. Normalmente o mistério era algo dito ainda no período das sombras. Vejam, por que é que nós devemos proceder adequadamente na igreja? Porque ela prega Cristo, porque ela prega a verdade, porque ela prega Cristo. E Cristo, irmãos, vem sendo pregado desde o Éden. Essa é uma verdade, é o mistério da piedade. Cristo vem sendo pregado desde o Éden. Vou ler para os irmãos. Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o seu descendente? Cristo. Este te ferirá a cabeça. Quem vai ferir a cabeça? Cristo. E tu lhe ferirás o calcanhar. Este que foi pregado do Éden só foi totalmente revelado no tempo determinado por Deus. Ele foi completamente compreendido na sua vida e com toda a revelação da Escritura. Quando vem a revelação, quando a Escritura vem toda revelada, ele é completamente entendido. Esse mistério totalmente é entendido. O Antigo Testamento, irmãos, falava sobre Cristo. Eu quero agora que os irmãos não desmarquem 1 Timóteo, abram suas Bíblias em Lucas 24. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 13 até o versículo 27. Lucas 24, do 13 ao 27. Mostrar para os irmãos que todo o Antigo Testamento falava sobre Cristo. Mas, irmãos, até mesmo aqueles que viveram no tempo de Cristo ainda não compreendiam tudo. Ainda não entendiam totalmente esse mistério. O mistério da piedade que era Ele. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. 2 dos discípulos de Cristo, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Agora veja, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Cristo perguntou, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que, irmãos, os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Preste atenção. E começando por Moisés. Os irmãos sabem que os primeiros livros da Bíblia, na sequência que nós temos, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Então, começando por Gênesis, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quais eram todas as Escrituras naquela época, irmãos? Todo o Antigo Testamento. O mistério da piedade estava lá. Cristo. Mas só se pode compreender o grande mistério da piedade, quer dizer, o mistério da nossa devoção pela fé. Só pela fé. É preciso que Cristo seja revelado. Não é só por conhecimento, não era só por leitura do Antigo Testamento, pelo conhecimento dos profetas, da lei. Cristo precisa ser revelado. Daí o próprio Cristo dizer lá em Mateus 11, 25 a 27, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E quando ele nos é revelado, precisamos pregar. E o que é que nós pregamos? A verdade. Por isso que procedemos na igreja por meio da verdade. Entende esta necessária e imperiosa conexão? O mistério da piedade é Cristo. Esse mistério estava anunciado desde Moisés. Até mesmo os discípulos que estiveram lá, que ouviram os testemunhos de quem foi ao túmulo, foram chamados de nécios. Cristo é o mistério da piedade, e nós devemos pregar a Cristo. Veja que é isso que o verso 16 nos diz o que devemos pregar. Volto lá, 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? É Cristo. É Ele que nós devemos pregar. É isso que nós devemos pregar. O que devemos pregar? Aquele que foi manifestado na carne. É isso que a igreja deve pregar, porque isso é a verdade. E o que é a verdade? Deus foi manifesto em carne. Essa é a verdade que tem que ser pregada. Mais uma vez temos a divindade de Cristo sendo exposta aqui por Paulo. Aquele que foi manifestado na carne. João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Romanos 8,3 ainda diz: porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. Veja, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso é o que a igreja tem que pregar. Deus manifesto em carne. Como imaginar que Deus iria adotar a natureza humana carregada de maldição e debilitada pelo pecado? Aqueles discípulos ali não estavam acreditando que aquele varão ia libertar eles. Por quê? Porque parecia que a cruz tinha vencido o Deus crucificado. E agora? Mas Cristo disse aí: nécios, vocês não entenderam não, que ele precisava ser crucificado, mas ele iria vencer a morte. Por isso que o evangelho é loucura. Como compreender que uma vitória viria por meio de uma morte? Como entender isso?
Como entender que aquele era o rei, quando se tinha em mente Davi como referência? Mas os profetas haviam dito, Isaías disse, Isaías tinha pregado, profetizado, Isaías tinha dito que ia ser assim. Essa é a mensagem que deve ser pregada, irmãos. Deus adotou a natureza humana carregada de maldição e debilitada pelo pecado, para poder pagar a culpa do pecado. Tinha que Deus vir em forma humana. Para quê? Para que o homem entenda a hediondez do pecado e para poder correr e buscar um Salvador. Tinha que ser assim. O preço era alto, o preço do pecado é alto, o pecado não é uma coisa de só menos, para entendermos que o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que pagar esse preço, mas tinha que ser alguém perfeito. Então, aquele que foi manifestado na carne, Deus foi manifestado na carne. Quem prega algo diferente, prega mentira. Quem não prega essa verdade, está escondendo a verdade. É isso que tem que ser pregado. Deus manifestado na carne. Segundo, que Cristo foi justificado em espírito, ou no espírito. É isso que Paulo diz aqui, na sequência. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Algumas traduções, irmãos, grafam a palavra espírito em maiúsculas, outras deixam em minúsculas. Entendemos que melhor se adequa ao ensino da Bíblia a referência ao espírito com letra maiúscula, porque nós estamos acostumados a entender que entende-se que é o Espírito Santo. Nós entendemos que esse Espírito aqui se refere ao Espírito Santo, apesar de poder ter duas interpretações, ou com minúsculo ou com maiúsculo. Vejamos, Cristo ser justificado aqui, como diz o texto, em espírito, o que é que significa? Acompanhe comigo, que o Espírito Santo, veja a sequência, tornou sua natureza humana pura e santa. Ele foi concebido pelo Espírito. Então o Espírito Santo tornou sua natureza pura e santa e preservou a natureza do pecado e da mácula original. Lembre-se que Cristo foi revestido com o Espírito Santo no seu batismo e, cheio do Espírito, enfrentou vitoriosamente a tentação no deserto. No seu ministério, pelo Espírito Santo, realizou milagres pelo seu poder, que provavam que Jesus era o Messias contra aqueles que o rejeitavam. Sua justiça foi estabelecida mediante todos os seus atos. Todos os seus atos. Sua justiça foi estabelecida. E pelo poder do Espírito, ele ressuscitou dentre os mortos. O que é que essa frase declara, irmãos? A perfeição espiritual de Jesus. Esta é a mensagem a ser pregada pela igreja. Quem prega diferente, prega a mentira. Mas não só isso. Paulo diz que Cristo foi contemplado por anjos. Pelos anjos, nós vimos os anjos no seu nascimento. Eles desceram e cantaram louvores a Deus por esse motivo. Não é isso que registra a palavra de Deus? Os anjos estavam contemplando Cristo, irmãos, todo o tempo. Quando ele foi tentado por Satanás do deserto, e ministraram a ele. Os anjos viram a agonia de Cristo no jardim, quando seu suor foi misturado com sangue. Lá eles também apareceram e o assistiram. Na sua ressurreição dentre os mortos, os anjos rolaram a pedra do sepulcro e disseram às mulheres que ele havia ressuscitado. Como também na sua ascensão ao céu, quando o acompanharam até lá em triunfo, e agora no céu o adoram, e são espíritos ministradores enviados por ele para fazer o que lhe agrada. Cristo é visto pelos anjos no ministério do Evangelho, em cujas verdades eles olham com prazer e contemplam com indizível deleite e admiração, especialmente aqueles que creem na pessoa e nos ofícios de Cristo.
Nós vamos dizer de novo para os irmãos aquela passagem de 1 de Pedro 1,12. Diz respeito a isso, irmãos. Fala assim a palavra de Deus: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. O que é isso? Os anjos, irmãos, estão ainda vendo e se admirando e aprendendo sobre toda a obra de Cristo pela igreja e na igreja. Essa é a mensagem a ser pregada pela igreja. Aquele que foi escarnecido pelos homens foi visto gloriosamente pelos anjos. Agora, o vitorioso, que só pode ser contemplado pela fé. Você está vendo Jesus? Ele está aqui no nosso meio, mas só pode ser visto pela fé. Quem prega diferente disso, prega mentira. Mas Cristo foi pregado entre os gentios, diz o apóstolo Paulo, o pior dos homens, rejeitado e desprezado, que foi morto com a morte mais humilhante e cruel daquela época. Agora começa a ser proclamado em todas as nações. Deus se dignou, irmãos, conceder aos gentios, que até então vagavam na cegueira de suas mentes, uma revelação de seu Filho, que era desconhecida até mesmo pelos anjos do céu. Diz, irmãos, os anjos anelam prescrutar. Os anjos, irmãos, estão vendo na igreja a obra de Cristo, e eles estão glorificando a Cristo por isso. Eles não param de glorificar a Cristo, eles não param de ficar admirados. É algo tremendo. Irmãos, quão incomum e extraordinário era o chamado dos gentios. Causou espanto, admiração e muita rejeição por parte dos judeus. Eu quero que os irmãos tenham uma noção cada vez maior de como os judeus viam e enxergavam os gentios e a sua rejeição para com a salvação dos gentios. Abram mais uma vez suas Bíblias, agora em Atos capítulo 22. Nós vamos ler só os versículos 21 e 22. Atos 22, 21 e 22. Diz a palavra de Deus: mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Isso foi Paulo, irmãos, quem disse isso. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Vou explicar rapidamente aos irmãos esse momento aqui. Nesse episódio, irmãos, quando Paulo estava em Jerusalém, falando em hebraico, já sob a custódia dos soldados romanos, devido ao tumulto causado pelos judeus, todos lhe ouviam atentamente, até que ele disse que tinha sido enviado por Deus aos gentios, até esse momento. No capítulo 21 diz que Paulo estava, irmãos, foi para Jerusalém, inclusive se submeteu a algumas práticas lá para não atrapalhar o evangelho, como ele fez até com Timóteo. Ele mandou Timóteo circuncidar para que o evangelho não tivesse nenhum prejuízo da pregação. Timóteo não precisava fazer isso. E ele estava lá, irmãos, e vieram os judeus da Ásia, e quando viram que Paulo estava no templo, irmãos, fizeram um alvoroço tão grande, que precisaram vir os soldados romanos, sabe? E eles já estavam espancando o apóstolo Paulo. No alvoroço, eles já estavam espancando. E vieram, tomaram Paulo, prenderam ele, botaram algemas e foram levá-lo. A ordem era: bata nele e interrogue para saber que problema é esse. Os soldados disseram assim: bata nele e faça um interrogatório para ele dizer a verdade. Paulo já estava indo com ele, subindo as escadas, disse: eu posso me dirigir à multidão que já tinha batido nele, que já estava... Sim, concederam os soldados. Pode falar. Paulo começou a falar em hebraico, então todo mundo ficou calado. Então aquele alvoroço ali acabou-se quando eles começaram a ouvir Paulo em hebraico. Então todos se aquietaram e começaram a ouvi-lo. E Paulo foi dar o testemunho dele, até que todo mundo ficou quietinho, até que ele disse que Deus mandou aos gentios. Tem ideia da rejeição dos judeus para com os gentios?
Os judeus, irmãos, não podiam suportar a verdade da graça de Deus concedida aos gentios. Os judeus não podiam suportar o mistério da piedade, que era Cristo. Mas era grande a manifestação da sua graça, do seu amor, pelos responsáveis pela morte. Deus manifestou grande amor, irmãos, para com os gentios, para conosco, porque nós fomos responsáveis pela morte de seu Filho. A mensagem pregada pela igreja deve ser essa. Mas ainda, Cristo foi crido no mundo. Paulo diz aqui. Um conhecido pregador afirmou que esta declaração de Paulo feriu de morte os mestres gnósticos. Sabe por quê? Como eu falei anteriormente para os irmãos no início da mensagem, os gnósticos criam que o conhecimento estava restrito a uma elite espiritual. Aquele conhecimento extraordinário era uma elite. E o povo, irmão, ficava como nos dias de hoje. Irmão, não há nada novo debaixo do sol. O povo hoje fica pedindo, batido com o Espírito Santo, quer aquelas experiências extraordinárias, quer aquelas visões, aquele sentimento, aquele negócio que eleva. Não era a mesma coisa aqui. Os gnósticos pregavam algo parecido. Esse conhecimento é algo assim extraordinário para poucos, e começavam a falar no grego, nas línguas originais, com palavras difíceis, e o povo ficava: meu Deus, que conhecimento esse povo tem, eu quero um negócio desse. Impressionava a igreja, como as pessoas ficam impressionadas no dia de hoje. Eu quero isso, eu quero esse dom, eu quero isso, aquilo. Paulo está dizendo: Cristo foi crido no mundo. Não tem essa coisa não, essa coisa especial. Qualquer um pode crer, se lhes for concedido fé. Qualquer um, não é algo superior, extremo, reservado a poucos, a alguns iluminados. Não. Mateus 11:25 diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste a quem? Aos pequeninos. Escrevendo aos irmãos de Coríntio, em 1 Coríntios 1, Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, na chamada eficaz, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eu pergunto, irmão, quem é que está aqui, salvo pela graça de Deus, é de nobre nascimento? Quem? Pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esta é a mensagem a ser pregada pela igreja. Mas, irmãos, por fim diz que Cristo foi recebido em glória. Aqui, irmãos, é a história da redenção completa. Os irmãos perceberam a sequência que Paulo trouxe? É a história da redenção. Tendo sido manifestado na carne, vindicado pelo Espírito, visto por anjos, e havendo dado a ordem que deu como resultado da proclamação de seu nome entre as nações, e um ajuntamento de uma colheita espiritual em todo o mundo, foi recebido na glória. Está agora assentado à direita do Pai, coroado de glória e honra, glorificado com a glória que tinha consigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Cristo completou a sua obra. Por isso você pode dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele venceu e completou toda a obra. Ao entrar na glória, o vitorioso Rei, os céus romperam em cânticos proclamando: digno é o Cordeiro. Por isso, irmãos, nós cantamos o Salmo 24. Esse salmo não é só da antiga aliança. Salmo 24, no versículo 8 diz: quem é o Rei da glória? Este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder.
Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, o Rei vitorioso, o Rei glorioso, o Rei da glória. Por isso, meus irmãos, concluindo já, proceder adequadamente na casa de Deus não é questão de formalidade, somente de solenidade, de costume, é um costume dessa igreja, é uma escolha dessa igreja, não, é fidelidade à verdade revelada, é item obrigatório para que nossa adoração seja aceita, para que nosso culto seja recebido, porque a igreja é a casa do Deus vivo, o sustentáculo da verdade e o corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos viver com reverência, entrar nessa casa com reverência, mas viver com piedade, com santidade, com fidelidade doutrinária e centralidade em Cristo. Observemos a obra de Cristo, vivamos conforme a verdade do Evangelho que é Cristo. E deixa eu dizer aos irmãos, essa obra começa com, sabe o quê? A humilhação. A obra de Cristo começa com a humilhação. Ele se fez carne, ele desceu, ele se humilhou. A obra de Cristo passou pelo serviço, ele diz: eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai, até ser conduzido à morte e morte de cruz, para depois vir a glorificação. Então nós devemos proceder com santidade, porque nós pertencemos à casa de Deus. Nós devemos sustentar a verdade, porque nós somos a habitação de Deus, e devemos exaltar a Cristo, porque Ele é o fundamento da igreja. Paulo, irmãos, instruiu Timóteo sobre a conduta apropriada na casa de Deus. Mostrou para ele que a igreja é o sustentáculo da verdade e que Cristo é o seu fundamento. Que entendamos, irmãos, essa mensagem, que assim seja na nossa igreja. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a entender quem é Cristo, a sua obra, aquilo que Ele fez, para entendermos, ó Deus, compreendemos que coisa grandiosa e gloriosa Ele realizou, e assim, ó Deus, buscarmos sempre, ó Deus, viver na verdade. Foi essa mensagem que o apóstolo Paulo buscou transmitir a Timóteo e a todos nós. Certamente, disse Paulo a Timóteo, grande é o mistério da piedade. É por isso que nós devemos proceder assim na igreja, que a nossa vida deve ser na verdade. Nós devemos olhar para a obra de Cristo e seguir os seus passos. E os passos dele foram humilhação, serviço, morte e glorificação, a obra completa da redenção. Mais uma vez te agradecemos, ó Deus, pelo teu Filho, Cristo Jesus. Ajuda-nos a enaltecê-lo nas nossas vidas. Nós te pedimos no nome dele. Amém.